Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a professora Joyce e vamos voltar para mais uma aula de Química, continuando o nosso estudo das soluções, ou seja, das expressões de concentração das soluções, né? Lembrando que nós já vimos aí, pessoal, nas últimas aulas, concentração comum, concentração molar, e hoje nós vamos estudar título e porcentagem, tá? Então, vamos lá entender o que é título e porcentagem. Ok? Bom, título, gente, expressa a parte do soluto ou do solvente presente em uma unidade de parte da solução. Tá, professora, o que é isso? Parte? Gente, parte pode ser massa ou volume, tá? Geralmente a gente usa massa mesmo, é mais comum massa. Ou seja, é o quanto que eu tenho em uma unidade de massa. Isso tanto do soluto quanto do solvente. Se eu estiver falando de soluto, e aí eu vou calcular o título do soluto. Então, eu vou usar essa primeira fórmula aqui. T1, né? Título do soluto. Lembra que 1 se refere a soluto? Se eu quiser saber o título do solvente, aí eu vou usar essa segunda fórmula aqui, que é o T2, que é a massa do solvente dividido pela massa. Então, a fórmula para a gente calcular o título é eu pegar a massa do soluto, tá? Soluto, e dividir pela massa da solução, que é o soluto mais o solvente. Tá? Se eu quero saber o título do solvente, eu vou pegar a massa do solvente e dividir pela massa da solução. E é isso, tá? Agora, sobre o título, gente, se eu pego a massa, né, do soluto em grama, né, eu pego a massa, pode ser em grama, geralmente a gente usa em grama mesmo. E aí a massa da solução também é em grama. Gente, o que acontece quando eu divido uma unidade, um valor por ele mesmo, ou a mesma unidade aqui? Grama dividido por grama, lembra que esse tracinho aqui é divisão, né? Então, não tem unidade, né? Grama dividido por grama, corta, e sobra o que, gente? Nada. Então, o título, ele é uma grandeza, é a única expressão de concentração aí pra gente que é adimensional, tá? O que é isso, professor? Não tem unidade. Então, quando você calcular, por exemplo, calculei o título, deu 0,2. 0,2 o quê? Nada, 0,2 e ponto final. Tá? Então, é uma grandeza sem unidade. Essa é bacana, né? O pessoal não gosta de colocar unidade, então essa aí veio a calhar para vocês que não gostam de colocar as unidades, né? Agora, o que eu tenho que saber sobre o título? Primeiro, ele é adimensional, conforme eu já falei para vocês, não tem unidade, né? E segundo, pessoal, ele é sempre um valor entre 0 e 1, tá? Por que ele é um valor entre 0 e 1? Gente, pelo próprio conceito, é o quanto de soluto que eu tenho em uma unidade da solução, Então, se eu pego 1 grama de solução, dentro daquele 1 grama, eu posso ter mais do que 1 grama de soluto? Não, gente. Então, dentro de 1 grama, eu tenho um valor sempre menor do que 1 de soluto, tá? Então, sempre vai ser um valor menor do que 0, ou sempre o valor entre 1 e 0, menor que 0, lembrando que não existe massa negativa. Tá? Então, para cada 1 grama de solução, pensa, 1 grama, quanto que eu posso ter de soluto lá dentro? Posso ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, né? Então, assim, tem que ser um valor menor do que 1, tá? Então, primeira característica do título é sempre ele não tem unidade. Segundo, quando eu calcular aí, eu vou ter que chegar num valor entre 0 e 1. E por último, né, a soma de T1 mais T2, né? A soma de T1 mais T2 tem que ser 1, ok? Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui 1 grama de solução. 1 grama de solução. 1 grama. Né? Lembrando que a solução é o quê? Soluto mais solvente. Se dentro desse 1 grama, né? Se dentro desse 1 grama de soluto aqui, de solução, né? Eu tenho aqui 0,3 de soluto. Quanto que eu tenho de solvente se 0,3 é de soluto? 1 grama, 0,3 é soluto. Quanto que eu tenho de solvente? Que falta para 1, ou seja, 0,7. Então, solvente. Então, lembra o seguinte, a soma do soluto mais o solvente sempre vai ser 1. Conforme eu coloquei na expressão aqui. Soma do soluto mais o solvente sempre vai ser 1. Então, sempre que eu pego 1 grama, né? Se eu tenho 0,4 de soluto, eu tenho 0,6 de solvente. Se eu tenho 0,5 de soluto, eu tenho 0,6 de solvente. Se eu sei o T1, automaticamente eu sei o T2. É o que falta para dar 1. Né? Eu estou analisando 1 grama, e aí eu tenho soluto e solvente. Se dentro desse 1 grama, um tanto é soluto, o que resta é solvente. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui, né? E aí, vamos fazer uma continha, né?
Vou colocar uma soluçãozinha aí pra gente. Imagine que eu fiz uma solução em que eu misturei aí, pessoal, 10 gramas de açúcar com 90 gramas de água, né? E aí, que é o que aí, gente? Primeiro, a menor massa aqui, ó, 10 gramas é a massa do soluto, M1. Então, 10 gramas é a massa do soluto, M1. A água, né, que é um valor maior, 90 gramas, eu vou chamar aqui de M2. É a massa do solvente, é o que está em maior quantidade. E a massa da solução? Gente, a massa da solução é a soma, né? É o soluto, é a mistura, é os dois. Então, a massa da solução vai ser o quê? 100 gramas. E aí, calcula, por exemplo, o título do soluto, T1, né? Calcule o título do soluto. Não é só pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Então, T1 é igual a massa do soluto, tá aqui, 10 gramas. E a massa da solução, 100 gramas. Corta um zero aqui. 1 dividido por 10, 0,1. 0,1 o quê? Nada. Ele é adimensional. Pronto. O título do soluto é 0,1. E aí, automaticamente, quanto que é o título do solvente? 0,9. Pronto. Não precisa nem jogar lá na fórmula. Ai, professora, quero. Pode, né? É só pegar a massa do solvente aqui, que é 90, e dividir pela massa total, que é 100, dá 0,9. Pronto, pessoal. Calculei a massa, o título do soluto e o título do solvente, tá? Observação. Professora, o que significa esse 0,1? Gente, o próprio conceito de título fala o seguinte, é o quanto de soluto que eu tenho em uma unidade de massa da solução. Vamos pensar em massa aqui, né? Então, se eu pegar aqui, ó, uma unidade de massa, ou seja, se eu pegar aqui, ó, dentro dessa solução, 1 grama, né? Quanto que é o título aqui? 0,1. Ou seja, dentro desse 1 grama, 0,1 vai ser soluto. Eita, soluto, tá? Eita. Então, dentro de 1 grama, 0,1 é soluto e o resto, 0,9 é solvente. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o título. Agora, vamos para outra expressão de concentração, que é a porcentagem. Porcentagem é uma das expressões muito importantes e muito usada no nosso dia a dia aí, tá? Bom, porcentagem. Eu tenho 3 tipos de porcentagem. A porcentagem massa-massa, porcentagem massa-volume e a porcentagem volume-volume, tá? Professora, como assim? Gente, porcentagem é sempre uma relação entre soluto, né? Aquele que está em menor quantidade, e a solução, que é a mistura. Tá? E aí eu relaciono o que do soluto, professor, com o que da solução? Pode ser a massa do soluto, eita, massa do soluto com a massa, vou colocar aqui M1, massa do soluto com a massa da solução, tá? Pode ser a massa do soluto, M1 também, com o volume da solução, volume, e pode ser também, gente, o volume do soluto, que eu vou colocar de M1 aqui, com o volume da solução. Então, é sempre uma relação soluto-solução. Guarda isso aí, tá? Sempre. Na realidade, tudo que a gente viu até agora é uma relação entre soluto e solução, tá? Bom, e aí vamos para a primeira aqui, né? Massa do soluto e massa de solução. Tá vendo aqui porcentagem massa, MM, né? Essa primeira massa aqui é do soluto, representa a massa do soluto, e essa segunda aqui é massa da solução. E aí, qual que é o conceito? Ela expressa a massa de soluto, é porcentagem, né? Presente em 100 unidades de massa da solução, tá? E aí, vamos pensar numa solução qualquer. Toda solução, né, tem uma quantidade de soluto. E aí, vamos pensar, eu vou colocar genericamente aqui, mas geralmente eu tenho uma quantidade de solução e essa quantidade de solução tem lá dentro a quantidade de soluto. Então, eu vou colocar M e M1 como letras genéricas representando qualquer valor aí, né? O que seria a porcentagem massa-massa? É o quanto que eu tenho em 100 gramas daquela solução, ou 100 quilogramas, geralmente é gramas mesmo, né? Então, aqui eu posso fazer uma regra de 3, né? Multiplicar cruzado, e a partir dessa regra de 3 chegar numa fórmula, né? A porcentagem massa-massa seria o quê? A massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Tá? Então, uma forma da gente calcular seria essa, só pegar a massa do soluto, dividir pela massa da solução e multiplicar por 100, tá?
Então, eu particularmente prefiro fazer as regras de 3, né? Mas se você ficar confortável com fórmula, pode ser, tá? E aí, imagine que você tem aí um rótulo que esteja escrito assim, 40% massa-massa de NaOH. O que significa isso? Eu tenho essa solução aí, 40% MM. Professora, o que é isso? Gente, primeiro, interpreta isso aí para mim. 40%. Aí o conceito fala o seguinte, é a massa de soluto, olha lá em cima, massa de soluto presente em 100 unidades da solução. Então, esse 40% é a massa do soluto presente em 100%, 100 gramas da solução. Tá? Sem o que, professor? O que você quiser, mas atente ao seguinte, a unidade que você usar para o soluto, você vai usar para a solução. Então, se eu colocar grama de K, pode ser grama de K. Professor, se eu colocar quilograma, tem que ser quilograma de um lado e quilograma do outro. Pronto. Então, para cada 100 gramas de solução, eu tenho lá dentro 40 gramas de soluto, de NaOH. Então, por isso, 40%. Beleza? É essa a interpretação. E aí, a partir disso aqui, se você for esperto, a gente pode fazer regra de 3. É só abrir 40 para 100. E se fosse 20 gramas, quanto que teria de soluto? X, a gente multiplica cruzado. E se fosse, não sei, 500 gramas, a gente coloca um 500 aqui, quanto que teria de soluto, né? E a gente faz uma regrinha de 3 aí e faz continhas, ok? Então, é legal a gente saber interpretar. Agora, aqui, do outro lado, pessoal, ou no meio aqui, né? Porcentagem massa-volume. O que é essa massa aqui? M, massa do soluto. Volume, volume da solução, tá? Então, o que é isso aqui? Porcentagem massa-volume. Expressa a massa do soluto presente em 100 unidades de volume da solução. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma solução, né? E aí, dentro desse volume de solução, volume agora, eu tenho uma massa de soluto aí, né? Uma massa qualquer de soluto, um valor. O que seria a porcentagem massa, massa-volume? É o quanto que eu tenho em 100 unidades de volume, tá? Mesma ideia que a gente teve inicialmente, só que agora não é massa, é volume. E aí, se eu multiplicar cruzado, né? E rearranjar essa forma, esses valores aí, eu tenho que a porcentagem massa-volume é a massa do soluto sobre o volume da solução, vezes 100, tá? Então, joga o valor aí. Ou a gente pode também fazer a regra de 3, tá? E aí, imagine que você encontre um frasco, né? E nesse frasco tem aí esse rótulo aí, 0,9% massa volume de NaCl. Professor, o que é isso? 0,9%. Gente, 0,9%. Nossa, toda vez que eu vejo por cento, eu já penso em 100%, 0,9 para 100. Ou seja, para cada 100 de solução, eu tenho 0,9 de soluto. Professora, e a unidade? Pode ser a mesma? Não, lógico que não, tá? Não. E aí, a unidade mais costumeira que a gente vai usar vai ser essa aqui, ó. É uma porcentagem massa-volume. Então, o que a gente vai fazer? Massa, geralmente vai ser em gramas. Se for grama, eu vou usar o volume em ml. Grama equivale para nós aí, a gente vai usar o ml. Professor, e se eu usar quilogramas? Então, no volume, você vai usar litro, tá? Vamos acordar isso aí. Então, por exemplo, se eu usar 0,9 gramas, qual unidade que eu vou usar aqui para o volume de solução? ml, tá? A maioria dos casos, a gente vai usar grama por ml. Então, guarde isso aí. Se a massa for grama, o volume tem que ser ml, tá? Isso somente nesse caso aqui, de porcentagem massa-volume, tá? E aí, a partir disso aí, a gente pode desenvolver uma regrinha de 3, né? 0,5 gramas estaria presente em quanto de solução, entendeu? Ou vai formar quanto de solução nessa mesma concentração? Ou 500 ml de solução tem quanto de soluto, né? E aí a gente multiplica cruzado. Então, nesse caso, a gente vai usar muito a regra de 3. E por último, pessoal, a última porcentagem, que é a porcentagem volume-volume. Tá? A porcentagem volume-volume, ela expressa o volume do soluto presente em 100 unidades de volume da solução. É o volume de soluto para 100 de volume de solução, tá? Então, pensa assim, eu tenho um volume de soluto dentro de um volume de solução, né? Que é a mistura. Eu tenho o volume de soluto dentro daquele volumão todo, né? O que seria a porcentagem volume-volume? É o quanto que eu tenho em 100. E aí, se eu resolver isso aí, multiplicar cruzado, eu vou chegar nessa fórmula aí, tá? E aí, uma, né, famosa, agora é o álcool 70%, né? Professora, como é que a senhora sabe que o álcool 70% é volume? Porque líquidos, né?
Isso aqui geralmente a gente usa para líquido, tá? Porcentagem de volume, volume. Professor, o que seria esse 70%? Seria 70 para 100, tá? E aí, para cada 70 de soluto, eu tenho, ou para cada 100 de solução, eu tenho lá dentro 70 de soluto. 70 o quê? Gente, unidade de volume, geralmente a gente usa ml ou litro, né? Agora, se atenta ao seguinte, a mesma que eu usar aqui à esquerda, eu tenho que usar à direita. Se eu usar ml aqui, eu vou usar ml de lá. Pronto, para cada 100, né, dessa solução aí, se eu pegar 100 ml, para cada 100 ml que eu pegar, eu tenho lá dentro 70 ml de soluto. Isso é o álcool 70%, tá? Então, tem água e álcool, né? Então, tem 70 de álcool, 70 de álcool e 30 ml de água, beleza? E é isso, pessoal. Então, porcentagem, o conceito é isso, é o quanto que tem em 100. Tá? Mas aí nós precisamos resolver exercícios para aplicar e entender como é que funciona isso na prática, né? E aí vamos lá para os exercícios. Caneta aqui. Um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução aquosa, solução contendo 8% em massa de cloreto de sódio. 8% em massa de cloreto de sódio. Beleza. O que é essa porcentagem, né? 8%, aí 8,0 é 8%, tá? 8% em massa é a porcentagem em massa, tá? E aí a primeira coisa que eu vejo é, quando eu vejo porcentagem, eu tenho que abrir a porcentagem, tá? Sempre eu vou abrir. O que é 8%? 8 para 100. 8%. 8 o quê? Vou trabalhar com grama aqui, e aqui eu tenho que obrigatoriamente colocar grama. Pronto. 8 para 100. 8 para 100 de solução. Eita. Solução. Ok? Bom, 8 de soluto, né? O que é esse soluto aqui? Soluto, gente, soluto, é legal a gente saber identificar. É o cloreto de sódio, é o NaCl, cloreto de sódio, tá? Esse é o meu soluto. Beleza, 8 para 100. De cada 100 gramas de solução, eu tenho 8 de soluto. Eu posso até abrir mais uma linha aqui, ó, e colocar o quanto que eu tenho de solvente, né? Lembra que solvente mais o soluto me dá a solução? 8 mais quanto que dá 100? 92. Eu posso substituir 100 menos 8, eu tenho 92 de solvente. Professor, por que a senhora abriu? Porque ele vai perguntar os dois, né? Então, beleza. Abrir a porcentagem, né? Só abrir esse 8% aqui. As massas em gramas de água, né? Que é o solvente, água e sal, tomadas pelo aluno foram respectivamente quanto? Bom, ele falou o seguinte, nessa solução de 25 gramas, que foi a solução que o aluno falou, qual que seria a massa de água, que eu vou colocar aqui de M2, é o solvente, e a massa de sal, que é o soluto, M1. E aí, pessoal, se você fez isso aí, agora a gente vai aplicar uma regrinha de 3 básica aqui, ó. Por exemplo, ele perguntou primeiro a massa de água, né? Então, vamos multiplicar cruzado isso aqui, ó. 100 vezes M2. Eu vou calcular de K. De K mesmo. Vou abrir aqui, ó. 100 vezes M2. 100 M2 é igual a 25 vezes 92. Então, M2 é igual a 25 vezes 92 sobre 100. 25 vezes 92, que dá 2.300. 2.300 sobre 100. Posso cortar 2 zeros aqui. E aí o M2, que é a massa da água, vai ser 23. 23 o quê? Gramas. Pronto. Né? Agora eu quero calcular a massa do soluto ou a massa do sal, né? Multiplica cruzado aí, gente. Olha só, a multiplicação numa diagonal é igual a outra, né? 100 vezes M1, 100 M1 é igual a 8 vezes 25. 8 vezes 25. Então, M1 vai ser igual a 8 vezes 25, dá 200, dividido por 100.
Posso cortar 2 zeros aqui. Então, a massa do soluto vai ser o quê? 2 gramas. Beleza. Olha o que ele perguntou primeiro, na ordem. Qual a massa de água? A resposta vai ser 23. E qual a massa de sal, respectivamente, né? Na ordem, massa de sal, 2 gramas. Pronto, a alternativa correta aí vai ser 23 e 2, letra C. 2,0 e 2 é a mesma coisa, beleza? Então, tranquilo aí a número 1, né? Número 2, pessoal. Para a limpeza das lentes de contato, é comum a utilização de solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% massa por volume. Determine a massa de NaCl em um frasco contendo 300 ml dessa solução. Então, vamos lá. Primeira coisa é pegar essa porcentagem e abrir 0,9% massa volume. Tá, isso aí. Vamos abrir isso aí, gente, para nós fazer a nossa regrinha de 3. 0,9%, 0,9 para 100 de solução, tá? Então, 0,9 de, aqui ó, cloreto de sódio. O que é o soluto aqui? O soluto para nós é o cloreto de sódio. Ok. Determine, e aqui ele não falou a solução, vou chamar aqui de solução, que é a solução fisiológica, né? Solução, beleza. 0,9 em 100. Gente, observa que aqui é massa-volume, isso aqui é importante a gente observar. Professor, massa-volume, pois é, se eu usar a massa em grama, o volume tem que ser em ml. Então, 0,9 gramas e o volume aqui ml. Se atentem com isso, tá? Massa em grama, volume ml. Determine a massa de NaCl em 300 ml dessa solução. Nossa, determine a massa de NaCl. Vou colocar a caneta verde aqui de novo. Determine a massa de soluto, NaCl, ou cloreto de sódio, dá na mesma, em 300 ml da solução. Pronto. E aí, teacher? Gente, fácil, né? Multiplica cruzado aqui, 100 vezes M1, 100 M1 é igual a 0,9 vezes 300. M1 é igual a 0,9 vezes 300 dividido por 100. Posso multiplicar primeiro para depois dividir, ou posso dividir primeiro para depois multiplicar? Eu vou dividir aqui 300 por 100, que dá 3. 0,9 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tem uma casa decimal, 2,7 gramas. Pronto. Essa é a massa do soluto, 2,7 gramas. Beleza? Mais um exemplo. Quais são as massas dessa primeira substância aqui e essa segunda? Provavelmente essa aqui é o soluto. Professora, por que a senhora fala que esse é o soluto? Porque a água, em 99% dos casos, é o solvente. Então, já vou arriscar, tá? Então, determine as massas desse soluto e o solvente que deveriam ser misturadas para preparar 1000 gramas de solução a 5% em massa. 5% em massa é a porcentagem massa-massa. 5% em massa. Massa. Professora, e aí, o que isso aqui significa? Gente, abre. Eu vejo porcentagem, eu já abro, tá? 5% é 5 para 100. Se é massa, aqui eu vou colocar grama, porque o exercício está falando em 1000 gramas, né? Vou colocar aqui, ó. 5 gramas de soluto. O que é o soluto? É o H2C2O4. Está para 100 gramas de solução. E se eu quisesse abrir mais uma coluna e colocar o solvente, né? Porque ele está perguntando qual a massa de soluto e solvente que deveriam ser misturadas. Bom, 5 de soluto está para 100 gramas de solução. Ou seja, desses 100 gramas de solução, 5 é soluto. Então, o resto vai ser o quê? Solvente. 95 gramas vai ser o meu solvente, ou seja, vai ser água, tá? Agora, a pergunta que ele faz é qual a massa do soluto, que é o H2C2O4, qual a massa de soluto, vou colocar aqui M1, que deve ser misturada para preparar 1000 gramas de solução. E qual a massa de água também, né?
ele quer saber o M2 também. Pronto. E aí, teacher, como é que faz? A gente multiplica cruzado. Aqui, ó, à esquerda, né? Vou multiplicar cruzado aqui, eu acho a massa do soluto. Então, vai ficar M1 vezes 100. 100 M1 é igual a 5 vezes 1000, que dá 5.000. Então, M1 é igual a 5.000 dividido por 100. Posso cortar 2 zeros, o M1 vai ser 50. Gente, a massa de soluto presente em 1000 gramas de solução é 50. E a massa de solvente? Gente, cada 1000 gramas tem 50 de soluto, a massa de solvente vai ser o quê? 950. Ou uma outra maneira também de você observar isso aí, sem fazer conta, né? Tem gente que vai fazer multiplicar cruzado aqui, também dá certo. Mas uma outra maneira de você observar isso aí é o seguinte, observa que a solução aqui, ela aumentou 10 vezes, né? 100 vezes 10 dá 1000. Aqui aumentaria 10 vezes. 5 vezes 10. Aqui o M1 vai ser 50. 95 vezes 10. Quanto que vai dar o M2? 950. Tá? Então, sem fazer conta, a gente consegue chegar nesse 950 só usando um pouquinho de raciocínio. Então, dentro daqueles 1000 gramas de solução, eu tenho 50 de soluto e 950 gramas de solvente. Ou seja, eu tenho 50 gramas de H2C2O4, tá? E 950 gramas de H2O. Beleza? Achei os valores aí de soluto e de solvente. Então é isso, pessoal. Porcentagem é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Se qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais.